Olá, boa noite. Deixa eu aumentar aqui. Guilherme, Odisseia, Fabiana Vigarella, do Teatro Lumbra, que vamos conversar hoje. Laura, Márcia, Marx. Ó, Clube da Sombra já tá por aqui. Alexandre já tá por aqui. Já vou conectar ele para ver como que tá a nossa ação, para ver se tá tudo certo aí para todo mundo que tá assistindo. O pessoal tá entrando ainda, né? Hoje vai ter a live com o Alexandre. Eita, Olá! não me dá susto, Alexandre. E aí, Ju? E aí, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá frio aí? Aqui tá ventando que nem tá ventando aí. Aqui é efeitos especiais. Acho que o pessoal tá chegando aqui, Alexandre. Walter, Cleomir, Jair, Urgas, Lumiato, Gilson. Já tem uma galera. Olha, Bem-vindos, bem-vindos. ai, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Hoje a gente vai ter finalmente a live com o Alexandre, com a Cia Lumbra. Finalmente. Pois é, Sabrina Paraíso. Bom, Nini, Silvânia, boa noite. Bom, acho que já dá. Ó, Pedro! Saludo, Pedro! Nossos irmãos, Sim! Los hermanos. Acho que a gente pode ir começando, né? Mas, primeiramente, agradecer ao Alexandre e a Cia Lumbra, né? Agradecer não só por estar participando dessa live com a gente, super esperada aí pro pessoal, né? Mas também agradecer muito ao Alexandre, que ele tem me ajudado com vários contatos, né? Tem me ajudado com feedbacks, com dicas, né? Nessa live aqui. Então, um agradecimento super especial. Muito obrigada por pegar essa lanterna junto comigo, assim, no meio das sombras, né? A gente está dosando isso, né? Com luz e sombras. Muito claro, eu obrigada. acho muito. Eu que agradeço, Juliana. Eu acho fundamental essa iniciativa que tu teve, que é muito corajosa, começar a fazer lives assim, sem ter muita experiência e aproveitando esse momento que a gente está tão distante um do outro, e na verdade sempre estivemos distantes, nós sempre tivemos um trabalho muito solitário, todo artista do teatro de animação tem essa característica de entrar dentro do seu estúdio, do seu ateliê para trabalhar, e eu acho que essa iniciativa do Grupo Penumbra vem para nos aproximar num momento que a gente estava sem tempo e agora temos tempo, e os espaços eram tão distantes e agora são tão próximos. Então, eu acho que essa é um fenômeno que a gente vive nesse momento de pandemia e é muito bacana poder fazer parte e colaborar para que a gente conheça sombristas e se dê conta das diferenças e semelhanças que nós temos nessa arte tão diferente e requintada que a gente escolheu para trabalhar. Muito obrigado. Sim, gratidão. Bom, primeiramente sempre começo com a pergunta, né? Saber um pouquinho da sua formação e como que conheceu o Teatro de Sombra e começou, né, essa viagem, né, para esse mundo mágico. E estendo também a pergunta, é, caso você queira responder também, dos outros integrantes da Cia Lumbra, que esse ano completa 20 anos, né? Isso.
É um pouco complicado, eu vou falar mais devagar para que os nossos colegas da língua espanhola consigam entender. Mas é um pouco complicado fazer um resumo de 20 anos, já que a Companhia Lumbra teve a oportunidade de começar a fazer uma pesquisa muito num momento muito difícil, que a gente não tinha internet, a gente não tinha literatura, as pessoas não conheciam essa linguagem, então foi bem arriscado o nosso início, foi muito demorado, o nosso espetáculo durou, para concluir, durou 2 anos para termos o primeiro espetáculo, mas eu acho que a minha formação como autodidata, e eu me considero autodidata, porque de certa forma eu não tive oficinas ou professores, eu fui descobrindo junto com outros colegas do teatro de animação, então eu considero que a gente foi experimentando, errando e alcançando alguns resultados para chegar onde a gente está hoje. A minha formação, eu acredito que ela vem muito antes de eu começar a trabalhar com teatro, ou eu me dar conta que eu gostava de arte. Acho que isso começa na infância. Então, depois de 20 anos trabalhando com teatro de sombras, a gente começa a se dar conta da importância da infância, da importância desse imaginário infantil, do estímulo dos pais, dos parentes, e eu tive esse privilégio. Eu tive pais que sempre me estimularam e até hoje acompanham o meu trabalho artístico, mas os meus tios também fizeram parte dessa minha formação, desse aprendizado de ver o mundo de uma maneira diferente. Então, eu tive acesso a livros, a discos, a músicas diferentes. O meu pai colocou discos do Pink Floyd para eu ouvir quando eu tinha 7 anos de idade. Me deu uma câmera fotográfica de presente também quando eu tinha 7 anos de idade. Então, ao mesmo tempo que eu aprendia a ler e a escrever, eu já começava a enquadrar as imagens dentro de um visor de uma câmera fotográfica e comecei a me dar conta que eu conseguia registrar as imagens num filme fotográfico. Isso foi uma coisa muito mágica para mim, e tenho certeza que foi o início de tudo, onde eu me dei conta que existiam fenômenos da física, da química, sem mesmo saber do que se tratava isso. Depois, na minha adolescência, eu tive o privilégio de me aventurar muito, então eu viajei muito com os meus pais, depois viajei quando eu sozinho, com os amigos, e isso também me possibilitou ver o mundo, contemplar a natureza, eu acampava muito, então eu tive uma relação com essas energias mais primitivas da natureza, e eu acho que aí eu me encantei também com o pôr do sol, com as fases da lua, com os reflexos da água, com a luz da vela, com as fogueiras. E também isso é uma parte importante da minha formação visual, principalmente da minha cultura visual. Até que então eu cheguei na parte profissional, quando eu comecei a trabalhar, e isso me levou às artes gráficas. Então eu começo por uma questão muito relacionada ao desenho, que eu já tinha quando criança, e se torna um ofício. Então eu comecei a criar logotipos, comecei a fazer cartões de casamento, cartões de visita, ou seja, comecei a atender clientes desse mundo das artes gráficas, e isso me possibilitou também entrar num outro campo de trabalho, que foi entender das tintas, das cores, da fotografia de um jeito mais profundo, de estudar o que era a sensibilidade de um filme, a abertura de uma câmera fotográfica, tempo de exposição, coisas que são parte de uma linguagem muito técnica, muito específica. E nesse ofício eu fiquei por alguns anos,
Depois fui fazer outras coisas, comecei a fazer teatro amador. Então aí vem a minha primeira formação em teatro, onde eu comecei a estudar com amigos, com 17 anos, 16, 17 anos. Montamos um espetáculo, fizemos temporadas, cumprimos todo o ritual que um espetáculo precisa ter, viajamos para o interior do Rio Grande do Sul. Esse grupo se diluiu, poucos continuaram trabalhando com arte, com teatro. Eu tive as minhas primeiras experiências como cenógrafo, depois fui fazer outras coisas, fiquei alguns anos afastado do teatro e voltei depois como técnico. Fui convidado por um diretor de Porto Alegre, o Camilo de Leles, que é um grande amigo, companheiro de vários trabalhos. Foi uma iniciação muito interessante que nós fizemos junto. Eu convidei ele para depois fazer parte da ficha técnica do nosso primeiro espetáculo, que foi o Saci Pererê, a Lenda da Meia-Noite. E a partir daí, então, eu descobri esse mundo do teatro profissional, como cenógrafo, como aderecista, como contra-regra, e parei de atuar. Então, trabalhei muito tempo só na parte técnica. E consegui ganhar vida com isso. Então, me tornei um profissional do teatro nos bastidores, nessa parte plástica do teatro. Até que então eu comecei a trabalhar com teatro de animação e tive também o privilégio de começar a trabalhar com o Mário de Valente e o Paulo Balardim, que eram da Companhia Caixa do Elefante, e nós tivemos então uma das primeiras experiências mais profundas com teatro de sombras. Não sabíamos nada, não tínhamos experiência, e foi uma experiência muito frustrante aquela, porque nós fizemos um espetáculo sem saber de nada para um público de adolescentes de mais ou menos 1.500 participantes em um grande teatro de Porto Alegre, um dos maiores palcos na época, e foi um fracasso porque nós não chegamos no final da apresentação. Era um evento que tinha um caráter público, era voltado para o meio ambiente, então o nosso tema era a criação do mundo. Então foi um trabalho de 3 meses em tempo integral. Eu fiquei encarregado da construção das figuras, o Paulo Balardim ficou encarregado dos desenhos das figuras, e o Mário era o encarregado do roteiro do espetáculo e da direção geral. Então, levamos 3 meses nessa experiência, experimentando muito, com recursos muito primários, e não conseguimos concluir esse trabalho. Então, ficou uma frustração, uma ponta solta na minha carreira artística. E a partir dali eu descobri então que o teatro de sombras juntava muitas das artes que me interessavam, as artes gráficas, a iluminação cênica, a cenografia, a atuação, a ciência e outros conhecimentos transversais que eu fui descobrindo na medida que eu fui avançando. Aí eu tive um projeto contemplado em um edital aqui em Porto Alegre, e montamos então o nosso primeiro espetáculo. Nessa ocasião, e aí eu acho que vem a outra parte da minha formação, que é em parceria com os meus colegas de companhia. Então, naquele momento eu tinha a Fabiana Bigarella, que é minha companheira até hoje, que é minha colega nas vivências que a gente ministra, na assessoria das direções dos espetáculos, é uma confidente dentro desse processo criativo dentro da Companhia Lumbra, que me auxilia muito e que traz essa bagagem da psicologia e da arte-terapia para dentro dos fundamentos dos conceitos da Companhia Lumbra.
Junto comigo estava o Flávio Silveira, que não faz mais parte da companhia, mas que ficou trabalhando comigo durante uns 12 anos. Depois trabalhou em outros elencos de espetáculos que a gente montou, que foi uma figura muito importante, viajou comigo e com a Fabiana pelo praticamente todo o Brasil. Fomos para o exterior juntos, então tivemos uma experiência muito rica. Depois veio o Roger Lisboa, que também não faz mais parte da companhia, mas que trabalhou por 11 anos junto conosco. E hoje a gente tem a Temis Nicolaides, que é uma parceira incrível, que colabora muito com os nossos projetos, atua, se dedica nas suas pesquisas pessoais, que é muito importante dentro desse crescimento da companhia. E o Giancarlo, que vem do teatro de rua, que está fazendo parte de alguns espetáculos conosco. Esses são as pessoas com quem eu trabalho mais diretamente, trabalhei mais diretamente. Mas a gente tem muitos colaboradores que fazem parte dessa minha formação. Tu é uma dessas pessoas, porque nós fizemos um projeto juntos, estudamos teatro de sombras juntos, na vivência Territórios Desconhecidos. Então, isso é muito importante para mim, esse processo de descobertas juntos com os participantes das vivências. Eu não me considero um mestre, porque somos todos discípulos desse desconhecido, dessa dúvida grande, que é o que é a sombra, como é que se faz isso. Então, creio que eu renovo o trabalho da Companhia Lumbra, acreditando que sempre há uma coisa nova para descobrir. E é isso que eu tenho feito com as parcerias. Então, a Companhia Lumiato, Soledad, Thiago, são grandes parceiros. O Sobrevento foram parceiros incríveis também de descobertas, que a gente tem projetos juntos agora para resolver, mesmo com a pandemia. A gente ainda continua em contato. Pablo Longo, que é um parceiro muito próximo agora em função de um projeto novo que a gente está desenvolvendo, que inclusive depois eu vou mostrar alguns materiais aqui dessa proposta nova que a gente está pesquisando, está descobrindo coisas novas, e eu vou compartilhar um pouco disso aí com vocês. E outros tantos artistas com quem eu tenho conversado. Então, por exemplo, agora tem o Giovanni, a Marineuze, que são da companhia Voiverá de Chapecó, que também tem um projeto muito interessante que eu estou fazendo parte. Então, todos esses parceiros, músicos que fizeram trilhas sonoras conosco, Gustavo Finkler, Bebeto Alves, que são músicos muito legais, que conseguiram ganhar prêmios junto conosco de melhor trilha sonora, iluminadores, cenógrafos, diretores. Então é muito, muito importante toda essa junção de diferentes pontos de vista, diferentes ofícios nessa minha formação nesses 20 anos. E eu só tenho a agradecer porque as coisas andam muito rápido para a gente. E eu nunca pensei que a gente pudesse dedicar exclusivamente a uma linguagem e conseguir ter como avançar tanto como a gente tinha avançado nesses 20 anos. Sim. Eu acho que, como o Alexandre falou, né? Eu acho que a sombra, ela é uma linguagem que compõe várias outras, e essa questão dos colaboradores é muito importante, né? Porque o som é importante, tudo é importante no teatro de sombra, é uma junção de tudo, e tudo é muito dramaturgia, né? Então, até aproveitar, né? O Alexandre falou de alguns parceiros, alguns já estiveram aqui com a gente, né? Do Sobrevento, Pablo Longo, né? Ainda tem mais gente para vir por aí. Mas falar um pouco agora, né? Vamos adentrar no processo, né, de criação da Cialumbra. E queria perguntar com relação à dramaturgia, né? Como que acontece esse pensar no que vai fazer, no que vai apresentar, qual história vai ser apresentada, qual ideia, qual tema, né? Quais são esses caminhos que vocês
mas usam ou intuitivamente vem também, né? Como que acontece isso? Olha, Juliana, eu vou te dizer que é muito difícil resumir todas as experiências que nós tivemos nesses 20 anos, porque cada projeto ele tem uma característica muito particular, ele vai gerar problemas e soluções que também são muito particulares. Mas eu vou te dar alguns exemplos dos diferentes caminhos que surgiram para a gente trabalhar nessas nossas experiências. O primeiro trabalho que nós tivemos, que foi Saci Pererê, a Lenda da Meia-Noite, foi um espetáculo que levou 2 anos para ser concluído, porque eu tive que ir abrindo mão de muitas coisas. Teve um momento na metade do trabalho que eu fiquei muito preocupado, desesperado, por não conseguir contar uma história. E eu acho que esse é um grande problema da dramaturgia, de quem começa a fazer teatro de sombras, porque a gente não tem uma receita, não existe um caminho muito claro de como conseguir contar uma história com uma linguagem. Então, o processo inicial desse projeto ele era híbrido, ele era bonecos, objetos e sombras. Mas eu me deparei com as sombras, que foi a primeira linguagem que eu comecei a pesquisar, e foi num quartinho muito pequeno, numa biblioteca que eu tinha em casa, e a Fabiana era a única que ia presenciando essas experiências. Eu retomei todos os meus equipamentos que eu utilizava num laboratório de fotografia preto e branco que eu tinha quando fazia artes gráficas e estava guardado há 12, 15 anos. Eu tirei para fora esses materiais, comecei a usar isso, porque eu tinha controladores de iluminação, tinha lentes, filtros, uma série de coisas que eu gostaria de usar nesse espetáculo. E eu comecei a fazer esse estudo por aí. E aí eu descobri um universo gigantesco na minha frente e disse, não, eu não tenho como pesquisar 3 linguagens para fazer um espetáculo. Então eu abandonei as outras linguagens e comecei a entender que a sombra se bastava. Ela era a grande tecnologia que eu estava descobrindo naquele momento. Então eu tinha diferentes campos de pesquisa para fazer. Um era do design das figuras, como é que se resolvia isso, e aí eu utilizei a minha experiência como programador visual e artista plástico e cenógrafo. Depois apareceu um campo muito grande que era da eletrônica, da eletricidade e da iluminação. E aí eu tive que chamar outras pessoas para me ajudarem a fazer essa pesquisa. Comecei a trabalhar com lanternas de pilha, com lâmpadas de 1 watt de potência. Então eu tinha que trabalhar apenas à noite, eu construía um material de dia, esperava anoitecer, me fechava dentro de uma garagem e fazia as experiências com lanternas com pilha, que era o que eu tinha naquela época. Até que eu comecei a ver que faltava potência, porque eu queria usar filtros coloridos, e aí a luz não consegue ultrapassar aquilo ali com a potência que eu precisava. Então comecei a ir para outras qualidades de luz. Então, naturalmente, eu tive que ir aumentando a potência da luz, aumentando o espaço de trabalho, aumentando a quantidade de materiais, tudo foi aumentando. E eu comecei a gastar todo o dinheiro do projeto nessas experiências. Chegou na metade do projeto, que eu não sabia que era a metade, mas era, eu tinha gasto praticamente toda a grana que eu tinha. Então eu comecei a trabalhar em outros projetos, fazer prestar outros serviços para ganhar dinheiro para pagar a continuidade da pesquisa desse projeto. Então aí tu tem uma ideia de como cada projeto tem as suas características. Eu acabei estudando um pouco de cinema para poder resolver as transições, a linguagem, os fades, saber como que era essa questão
do Zoom, dos travelings, como é que isso funcionava dentro de uma narrativa, dentro de uma lógica de uma narrativa. E aí eu fui estudar o cinema russo, que foi daí que surgiu os primeiros protocolos de linguagem cinematográficos. Então eu fui estudar Sergei Eisenstein, que é um dos pioneiros do cinema russo. E ali eu descobri muita coisa interessante, porque como era uma espécie de um proto-cinema, um pré-cinema, servia muito bem para o teatro de sombras. Não adiantava eu querer fazer algo próximo do Steven Spielberg, porque eu jamais conseguiria aqueles resultados. Então eu tive que ir para uma coisa mais primitiva. E aí então o espetáculo Saci Pererê, a Lenda da Meia-Noite, ficou com essa característica muito experimental, com muitos materiais, uma cenografia totalmente despretensiosa, porque eu já não tinha mais dinheiro, e toda a força do espetáculo foi parar nas imagens, não nos materiais. O refinamento não estava na matéria, e sim na imaterialidade, na forma como a gente conseguia editar as imagens com a luz e com a sombra. E isso criou um choque cultural dentro do momento que a gente estava em Porto Alegre, porque todo o teatro infantil ele era muito mimoso, muito açucarado, as narrativas eram muito alegres, divertidas, coloridas e com materiais muito caros. Então toda a embalagem do teatro infantil que se fazia em Porto Alegre nesse período me assustava muito, porque eu estava indo justamente no caminho contrário a isso. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui aumentando o espaço de trabalho e acabei parando no Centro Cenotécnico do Instituto Estadual de Artes Cênicas do Estado do Rio Grande do Sul. E consegui uma sala escura e comecei a fazer os ensaios mais técnicos dentro desse espaço, onde circulavam vários artistas. E no meio desse processo, o Gerson Fontana apareceu em Porto Alegre, e ele comentou isso, ministrando uma oficina de teatro de sombras com recursos que ele tinha aprendido com o Teatro Giocovitta. Eu me inscrevi nessa oficina, já na metade do processo da montagem do espetáculo. E fui lá estudar com ele, e chegou num determinado momento que eu achei que não tinha muita coisa ali que fosse novidade para mim. Mas ele sacou da bolsa dele uma fotografia de os bastidores de um espetáculo do Giocovitta. E era uma foto muito interessante, porque a gente não tinha conhecimento de como que é um espetáculo desse, como é que tu monta isso, quais são os equipamentos. E o meu espetáculo, ele era muito feio. Eu tinha muita sucata, muito fio, muitas lâmpadas. E aquilo ali não combinava com esse teatro infantil que eu conhecia até então. Mas ele me mostrou aquela foto e aí eu vi que a foto era igual aos bastidores do espetáculo que eu estava montando. Eu disse, bom, então eu estou indo num lugar comum ao teatro de sombras. Tem uma companhia italiana que está trabalhando assim há 30 anos e eu estou, por conta própria, descobrindo praticamente a mesma coisa aqui. Então, vou seguir nesse caminho. E realmente funcionou. Hoje é um espetáculo que eu me orgulho muito, porque ele ganhou vários prêmios, ele circulou por quase todas as regiões do Brasil, a gente conseguiu fazer várias turnês com ele, e ele foi um grande aprendizado. Então eu devo muito isso à Fabiana, que ficou horas e horas acompanhando esse processo, sentava no meio do público para ouvir o retorno que os espectadores tinham, que as crianças comentavam, e a partir desse jogo, com a Fabiana na plateia, me dando o retorno, a gente gravando com fitas VHS os ensaios, o Flávio me ajudando dentro dessa lógica que a gente estava construindo,
nós encontramos então uma forma que é hoje um dos estilos da Companhia Teatro Lumbra, que é misturar um pouco dessa dinâmica cinematográfica com o teatro de sombras. Isso cria um efeito muito potente enquanto linguagem. E aí depois outros projetos apareceram. A gente acabou fazendo um balão inflável para ir para a rua e levar essas experiências com luz e sombra mais para perto do público. Fizemos projeções na arquitetura, na rua, montamos espetáculos adultos, atendemos empresas, fizemos filmes, longa-metragens, trabalhamos com dança, fizemos videoclipes para shows musicais. E aí cada um desses projetos exigia um tipo de entendimento, negociação, pesquisa, e elas foram se multiplicando, e aí tu sabe como essas coisas vão se desdobrando infinitamente. Então hoje eu continuo fazendo a mesma coisa, pesquisando coisas que eu desconheço, e eu acho que esse é o grande prazer da Companhia Lumbra, é ir para a zona de risco para descobrir coisas novas e potencializar essa arte. Uhum. Quando você estava falando do Gerson Fontana, ele entrou. Logo quando você falou, eu vi que ele entrou aqui. O Guilherme Peixoto falou que assistiu 5 vezes o Saci. Eu tive a oportunidade de assistir em Cuiabá, né? Não o Saci, mas assistir a Bolha Luminosa, né? E também teve, né, que a gente ficou não só na residência que eu fui lá, ter residência com a Cia Lumbra no Vale do Arvoredo, mas também, né, teve um projeto no Sesc Arsenal, que o Alexandre, junto com o Rafael Cursi, foram, assim, para nós foram grandes mestres, né? Tipo, que era referência que a gente tinha por perto, né? Referência, assim, de estar junto mesmo, de estar ali com a gente, compartilhando momentos de, ai, não sei o que fazer, ou, ai, encontramos o caminho. Ou pelo menos encontramos um dos caminhos, né? Que a gente sabe Exatamente. que são várias possibilidades. Deixa eu ver se tem. Acho que tem umas perguntas, uns comentários, na verdade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Mas antes de perguntar aqui, antes da gente ir para a pergunta do pessoal aqui, falar também da questão das cores, né? Que não é simplesmente você colocar uma cor numa figura ou numa cena, né? Mas como que acontece essa utilização, né? E essa dramaturgia das cores para vocês, né? Olha, Juliana, a cor ou um material que tu vai fazer uma figura ou a natureza da luz que tu vai utilizar para fazer uma determinada cena, o espaço que tu vai organizar, ou o tipo de material da tela de projeção que tu vai usar, tudo isso tem que fazer parte da tua narrativa, da tua dramaturgia. Então, para tu teres uma ideia, a cor no espetáculo Saci Pererê foi muito econômica e ela tinha uma função muito clara, que era determinar as relações de noite e dia que eram importantes para contar a história do Saci, porque ele é uma entidade da noite, das trevas. E a outra coisa era a cor vermelha, que tinha a ver com o sangue, que algumas histórias contavam do Saci, que ele gostava de chupar o sangue dos cavalos, e a cor do barrete dele que ele usa. Então, nós não utilizamos muita cor nesse espetáculo. A cor ela tinha uma função muito determinante. O resto tudo era preto e branco. Agora, chegava no final, a gente extrapolava com essas cores, porque a gente trazia essa ideia da relação de tempo que tem na vida interiorana, ou seja, aquela diferença de luminosidade que a gente vê quando o sol está se pondo, que vai ficando mais quente a cor da luz.
mas a gente utilizou basicamente a cor da própria iluminação, ou seja, a gente trabalhava com uma resistência de luz muito baixa. Isso deixava toda a cena muito amarelada. Mas eu não vou te responder apenas com relação à cor, porque eu acho que é importante falar do quanto amplo é essa questão da escolha das coisas que tu vai fazer. Me parece que a dramaturgia do teatro de sombras, no meu caso, e eu acho que isso se aplica também em outras linguagens, são as escolhas que tu faz, a soma de todas as escolhas que tu faz. Então, se a gente utiliza, por exemplo, uma cena multicolorida, a gente talvez tenha a dificuldade depois de utilizar uma determinada cor para determinar algo que na narrativa é importante. Então, a economia do recurso te dá potência ao recurso. Eu acredito que, por exemplo, se tu escolhe fazer figuras de chapa de madeira, tu vai ter que utilizar uma serra para cortar ela. Essa serra, se tu usar uma serra mecânica, tu vai ter um resultado. Se tu usar uma serra manual, tu vai ter um outro resultado. E isso vai aparecer na imagem. Ou seja, isso já é dramaturgia. A potência da ferramenta sobre a matéria que tu está trabalhando vai se converter em imagem, e a imagem é a potência da nossa linguagem. E a mesma coisa com um tecido. Então, vocês estão vendo aqui um tecido claro que eu botei aqui para neutralizar a sala, e é isso. Esse tecido que eu vou utilizar, se ele for muito grosso, ele deixa passar menos luz. Se ele é mais fino, ele deixa passar mais luz. Se ele for fino demais, eu vou ver através dele. E nada disso aí tem de mal. Muito pelo contrário, isso faz parte das linguagens. E isso que é o interessante. Então, a gente pode fazer figuras de metal, figuras de acrílico. A gente pode utilizar essas coisas para criar essa linguagem. Então, cada coisa dessas pode gerar um tipo de resultado. E a cor é só uma delas. Sim. Eu ia até. A minha próxima pergunta é essa, né? Que momento que chega para escolher essas fontes de luz, essa tela. Mas, vendo essa questão, né, do conjunto, eu acho que talvez a questão, assim, máxima é pensar nessa sombra, nessa questão de místico, né? De ser mística e ao mesmo tempo da poética da sombra, né? E como que é essa investigação da poética da sombra e mística para vocês? Eu acho que isso vem da maneira como a gente flerta com a filosofia, com a psicologia, com a história. Eu coleciono muitos livros justamente porque muitas coisas que estão nos livros não estão na internet, não estão no Google. Então, eu acho que esse tempo de acessar a informação, de encontrar determinadas informações, determinam muito o quanto de profundo, de sagrado tu pode colocar dentro de uma narrativa, dentro dos significados e das metáforas do que tu vai desenvolver dentro de um espetáculo. Isso não é uma coisa simples, muito pelo contrário. Quanto mais tempo, e isso é uma coisa que agora num artigo que eu tive a oportunidade de escrever para a revista Mamulengo, eu coloquei que é relacionado à questão do tempo dentro da construção e da criação de um espetáculo. Eu acredito que a construção de um bom espetáculo de sombras não é com a matéria. Ela antecede a matéria. A beleza das imagens que tu vai ter e a potência que ela vai ter dentro do espetáculo nascem da nossa imaginação, da nossa história pessoal e das conexões que a gente consegue fazer com várias coisas diferentes.
Então, a Companhia Lumbra, de certa forma, ela tem essa linha de trabalho, essa filosofia de trabalho, que é de construir conexões diferentes. Então, a gente vai, por exemplo, fazer um espetáculo que o nosso público vai assistir de uma determinada distância, isso vai influenciar diretamente na construção, nas escolhas que a gente vai fazer. Se essa distância for maior ou for menor, isso vai determinar parte dessa escolha. Se o público que a gente quer atingir é uma grande quantidade de espectadores, nós vamos ter uma linha de trabalho. Se a gente tiver um público mais intimista, nós vamos ter uma outra forma de trabalhar. Se é uma criança pequena que a gente quer apresentar, nós teremos que ter um cuidado muito grande de como que a gente relaciona a luz dentro do espaço, qual é o tempo desse espetáculo. Então, são diferentes maneiras de tu abordar. E essa parte mais espiritual, mais sagrada, ela é construída junto com a construção de todo o espetáculo. Então, às vezes, uma determinada luz te traz essa ideia do sagrado. Às vezes, o tempo no escuro te revela uma coisa que é muito mais potente do que uma imagem. E a gente experimenta isso. Às vezes é o som, não é a imagem. Às vezes é o escuro, não é a luz. Então isso também influenciou na nossa filosofia de trabalho. A gente parte do princípio que o que tem de mais potente na filosofia de trabalho da Companhia Lumbra é o escuro e o silêncio. E a partir disso, a gente vai interferir com luzes, com imagens, com cores, com formas e com sons. Isso pode ser em formato de texto, de trilhas sonoras, de ruídos, e essas combinações vão criar esse potencial de sagrado ou de profano dentro das nossas obras. Sim. Eu vou aproveitar, eu vou dar uma. Tenho mais perguntas aqui, mas eu vou pegar uma pergunta daqui. Na verdade, a gente tem duas, né? Ó, grupo de pernas pro ar. Quais as novas loucas ideias para o pós-pandemia? Como acha que o Teatro de Sombra vai retomar o seu espaço? Bom, o grupo de Pernas pro Ar, nós temos uma admiração mútua. Obrigado pela pergunta, pela participação aqui. E a inquietação do grupo de Pernas pro Ar cresce a cada dia. A gente fica muito feliz de acompanhar o trabalho deles. E acredito que a gente também está conseguindo manter essa inquietude com relação aos nossos projetos e ao momento que a gente está vivendo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes e positivas desse momento que a gente está vivendo é a questão do tempo e do espaço. Nós não temos muito como cruzar fronteiras, nos deslocarmos, encontrar pessoas, abrir portas e janelas. A gente está numa situação muito delicada. E isso fez com que a gente começasse a perceber coisas que até então a gente não percebia, muito em função do ritmo que cada um de nós tinha nos seus afazeres. E essa questão do tempo abre algumas perspectivas que são muito interessantes. Uma delas é não fazer, é de não conseguir fazer. E isso nos cria a possibilidade de repensar coisas. A gente está repensando, reformulando, redirecionando, tudo é re. Ou seja, nós estamos reciclando os nossos próprios conceitos. Nós temos projetos para desenvolver que eles não têm um contexto da pandemia. Eles são tradicionais, são projetos que são, de certa forma, exigem uma tradição na sua conclusão.
mas de certa forma isso já não é mais possível. O projeto novo que eu estou me dedicando agora, que eu estou conseguindo me dedicar a ele, se chama Boitatá, que é uma parceria com a companhia Pájaro Negro, de Mendoza, junto com o Pablo Longo, que nós escrevemos esse texto juntos, e é uma coprodução Brasil-Argentina. E nós fomos impossibilitados de nos encontrarmos para fazer o segundo encontro desse projeto. Ele teve a oportunidade de vir para cá e nós estudarmos e decidirmos algumas coisas, mas nós não tivemos mais a possibilidade de nos encontrarmos. Isso também gera não só uma apreensão, mas uma possibilidade de repensar o projeto. Então eu tenho conversado com ele como que anda na Argentina. A gente a princípio tinha um plano de fazer essa estreia esse ano no Chile, que é uma coisa que vai ser impossível. O Chile não está numa situação muito boa pelas notícias que a gente tem. A Argentina também tem sérias restrições e por algum motivo isso também pode ser que antecipe o retorno deles, mas não o nosso. A gente está numa situação muito problemática, vai demorar muito mais do que nós imaginávamos para voltarmos a aglomerar pessoas, não digo nem a normalidade, porque eu acho que essa normativa já não existe mais, não será mais normal, mas eu vejo que a gente cria um diálogo, eu e o Pablo, que é de discutirmos, bom, então o que vai ser a partir de agora? E isso me fez observar diferentes manifestações. Então a gente tem agora o driving acontecendo para shows musicais, ou seja, tu vai com um carro lá e escuta através de uma onda de rádio uma coisa que está acontecendo a alguns metros de distância de ti e tu não sai de dentro do carro. Me parece que isso é um paliativo. Não acredito que a gente vá conseguir tornar a arte acessível dessa forma, até porque nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem dinheiro para botar gasolina no seu carro e se deslocar e pagar um ingresso para isso. Então, me parece que essa não é a solução. Mas isso já está alterando o processo de construção desse espetáculo. Inclusive, no segundo bloco, eu vou mostrar as figuras que eu estou construindo para esse espetáculo e que é uma tecnologia que eu até então não tinha usado nos espetáculos da Companhia Lumbra, e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu estou pensando isso e que resultado eu estou conseguindo. Mas uma coisa é certa, Luciano, Raquel, Chay, Tayu, que são os componentes principais do De Pernas pro Ar, a gente vai ter que descobrir formas de que a nossa linguagem se torne acessível, presente e que respeite os protocolos que tiverem que ser respeitados. Me parece que a gente pode, com o Teatro de Sombras, projetar para fora das nossas casas, projetar nas janelas da nossa casa, criar superfícies de projeção que a gente pode contar alguma história. A gente pode ter mais ou menos tecnologia para isso, mas de certa forma a gente já está num caminho para que isso aí aconteça. Então, para a Companhia Lumbra, já é uma mola que nos impulsiona mais para perto da rua, que é uma coisa que a gente vem buscando nos nossos últimos espetáculos, que é levar o Teatro de Sombras para fora da caixa preta, para perto do espectador, seja lá como isso for, e talvez ocupar as ruas, que seja um lugar mais seguro para o artista poder trabalhar. Mas isso são hipóteses como todas as outras dos espetáculos que a gente monta. É preciso testar, é preciso encarar isso de frente e investir tempo e energia para descobrir esse jeito. Sim. Também acompanho o grupo de Pernas pro Ar. Não tive a oportunidade de ver ao vivo, né? Mas acompanho sim e também sou fã. Até porque essa questão das máquinas, isso me atrai muito.
Vou continuar as perguntas, que eu acho importante aqui, somente porque a gente está em 50 minutos da primeira parte da live. Então, fiquem aí, que o Fábio já falou que vai mostrar coisas pra gente. Então, a gente vai na segunda parte. Então, todo mundo que está aqui, volte para a segunda parte também. No sábado, aproveitar, né, já falar que no sábado a gente tem a URGA. Então, no sábado, às 20 horas de Brasília. Então, convido todo mundo para participar, né? Eu acho que todas as lives estão sendo bem importantes de reflexão sobre a linguagem, sobre esse tempo, descobertas e reflexão sobre o seu próprio fazer, né? No Teatro de Sombras, enfim, né? E fica aqui um grande histórico, né, de acesso, né, às informações que a gente tem discutido muito, que antes era bem difícil esse acesso, né? Então, acho que a gente está aproveitando de uma maneira de todo mundo colocar as suas lanternas, né? As suas inquietações, as suas colaborações aqui. Então, continuando, assim é quase cinema. Eu faço da pergunta deles a minha também, porque essa questão do falar no teatro de sombra, né? Do texto narrado, eu acho bem interessante, né? Discutir sobre. Então, qual que é a dificuldade que você vê no personagem barra sombra ter diálogos? Aponte o espetáculo que tem diálogos que você gostou. Olha, eu vou falar sobre o meu ponto de vista como encenador de Teatro de Sombras. Nós temos uma filosofia de trabalho que parte sempre da imagem. A gente tem uma espécie de uma hierarquia para seguir, salvo se algum projeto nos possibilita mudar essa lógica. Mas geralmente a gente parte da imagem. A imagem para a gente tem um valor fundamental nos nossos processos de trabalho. Quando a imagem não consegue contar aquilo que a gente deseja, entra dentro dessa hierarquia o som, que pode ser um ruído, pode ser uma música, pode ser um instrumento musical, mas é ela que vai complementar a força da imagem. E por último entra o texto, a palavra. Porque a gente sabe que a potência imagética da sombra é uma coisa ancestral, ela é muito primitiva. Eu não acredito que as sombras precisam dar texto, que a gente precisa representar a realidade cotidiana. A sombra, no meu entender, ela está ligada com emoções muito primitivas. São paixões, são medos, são sonhos, são lugares que a gente desconhece, são mundos que não existem. Então, eu não vejo muito sentido de a gente escolher um tema onde a fala vai ocupar o lugar da força da imagem. Até porque nos nossos espetáculos, grande parte da narrativa se dá dentro da cabeça do espectador. Então, o nosso trabalho, ele não é um trabalho de descrição de uma determinada situação. Ela é sugestão. Então, ela não descreve, ela não é literal. Ou seja, ela não vem de um texto dramático como é de um ator. A gente trabalha com uma metáfora das imagens, uma combinação de composições que vão resultar em uma imagem interna naquele que está recebendo essa informação, e ele vai complementar com a própria história dele. Se ele não consegue, ele vai descobrir como fazer isso. E essa é a provocação das nossas imagens, dos nossos sons. Não que a gente não utilize em determinados espetáculos a fala e o diálogo, mas eles entram dentro de uma outra categoria que é uma representação mais ligada a alguma obra literária que a gente está utilizando, ou uma necessidade de passar uma mensagem mais direta que não a mensagem
simbólica e metafórica da sombra. Então eu acho que cabe, sim, mas eu acho que perde a força imagética da construção que o espectador vai fazer da beleza estética e poética que a sombra tem. Sim. Aproveitando aqui, eu quero que dê tempo de perguntar. Já tem o Nini aqui e tem o Fio de Sombra. O Nini pergunta, ele até complementou, fez uma pergunta, depois complementou. Alexandre, o sagrado está na relação que se estabelece com o conjunto do trabalho? Como se estabelece o sagrado? Repete, por favor. O sagrado está na relação que se estabelece com o conjunto do trabalho? E aí ele complementa. Como se estabelece com o modo de trabalhar e se relacionar com as pessoas e os elementos que compõem o espetáculo. É mais ou menos isso? Eu acho que é uma resposta muito complexa que eu não teria como responder ela como tu gostaria, Nini. Mas eu posso fazer alguns comentários sobre o que tu falas. E sim, o sagrado, às vezes ele está na relação que tu tem com o espaço e o tempo daquilo que tu está fazendo. Então, uma coisa que acaba com as relações de sagrado dentro da arte que nós, da Companhia Lumbra, fazemos, são os prazos. A gente não tem tempo nesses editais para realizar uma pesquisa onde o sagrado seja contemplado. Isso, para mim, é que está parecendo que está travado. Estou te escutando. É porque quer travar, mas aí não trava. Então, assim, essa questão do prazo, eu acho que quanto mais tempo de maturidade o artista tem com as coisas que está criando e desenvolvendo, mais potência sagrada essa obra vai ter. Quanto mais ele experimenta diante do público, mais essas relações de proximidade e de afinidade entre artista, entre obra, entre o tema, entre a forma como tu lida com o tempo de expectativa do espectador, mais isso vai se alinhando e vai te apresentando possibilidades de tu tornar isso sagrado. Então a repetição é uma parte do processo do sagrado. Se a gente repete, isso se torna mecânico, tu perde um pouco dessa relação com o sagrado. Então a gente tem que ter dispositivos, tem que ter maneiras de se tornar descrente daquilo mesmo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, um espetáculo nosso que é o Saci, que é um dos espetáculos mais antigos, que agora está fazendo 18 anos, eu não sei o quanto ele ainda faz sentido para o espectador. Eu vou ter que experimentar isso. Porque há 18 anos atrás, nós tínhamos uma compreensão sobre as coisas. Hoje nós temos outra. Então eu não sei mais qual é a relação de sagrado e de profano, de afinidade que esse público que eu vou encarar agora vai ter com essa obra que tinha conceitos de quase 20 anos atrás. E talvez então, até as suas próprias relações, né, Alexandre? As suas próprias relações com o sagrado também, né? E da claro, toda a companhia. Tudo isso vai mudando. Existem valores estéticos que a gente tem nesse espetáculo que talvez eles não funcionem, mas não sejam nem aceitos, sejam prejudicados, e talvez a gente tenha que abandonar ou ter que alterar o sentido do espetáculo para poder reencontrar esse sagrado. Então a gente está sempre tendo que encontrar essas ligações, e isso é uma coisa que exige muita energia, muito tempo e habilidade de se manter ativo. Alexandre, vou te cortar um pouquinho aqui, O pessoal tá já em contagem regressiva, então segure as perguntas